Olá! Nesse vídeo vou comentar algo que eu acho importante esclarecer sobre a hipnose não verbal. Muitas pessoas ainda confundem muito o que seria essa tal da hipnose não verbal. Eu já vi perguntas e respostas sobre esse assunto por aí afora com informações um pouquinho distorcidas. Então eu vou citar aqui algumas coisas, de forma resumida, claro, e deixo aberto a vocês uma discussão ou comentários sobre esse assunto de forma saudável. E um dos questionamentos que me chamou a atenção seria se o toque de Charcot é afinal hipnose não verbal. Então, a primeira coisa que você deve saber é que o toque de Charcot é um termo utilizado sem muitas referências concretas e ele vem sendo ensinado em alguns cursos com as chamadas rodas energéticas ou até mesméricas. Enfim, são formados círculos de pessoas onde, através de uma expectativa criada pelo hipnotista, aguardam serem tocadas na testa para cair nesse transe profundo. Eu até já demonstrei isso em alguns cursos, porque o pessoal pede muito devido a esses vídeos, que são distribuídos por aí afora. Mas esse vídeo aqui não é sobre o que chamam o toque de Charcot, tá ok? Mas a relação disso com a hipnose não verbal. Quando falamos de hipnose não verbal, estamos direcionando a atenção para uma indução não verbal, sendo que a hipnose não verbal seria apenas uma ferramenta em um contexto onde é acompanhada por estímulos não verbais. E para isso acontecer de forma correta, precisamos compreender mais sobre os canais não verbais, inclusive sobre a estrutura de análise que acompanha isso e que é utilizada para direcionar o inconsciente, compreendendo a fundo o que interfere na aceitação ou recusa daquilo que representa ao inconsciente e não da mente lógica. Então, a hipnose não verbal não se resume a um toque na testa. Esse toque de Charcot é ensinado já há algum tempo nesses cursos, e normalmente está ligado à demonstração sobre algum tipo de ritualização em grupo e acompanha uma explicação sobre os efeitos fisiológicos do transe pela queda da pessoa para trás. Mas muitos não sabem que esse efeito até fisiológico do transe pode ser adquirido da mesma forma por um movimento leve da cabeça para trás. Não precisaria fazer algo brusco e inesperado, se for utilizado os estímulos certos. Vamos entender um pouquinho melhor sobre isso, tá ok? Você já viu aqueles animais que se fingem de morto diante de um perigo? Isso acontece devido à amígdala. Não estou falando da amígdala aqui na garganta, tá? É o que está localizada no cérebro. Então, essa reação que podemos observar nos animais acontece através de fases sucessivas. Imobilidade, paralisia, imobilidade tônica, o chamado congelamento com aumento da pressão e batimento cardíaco, e um estado de repouso também, como uma condição em que o animal perde totalmente o tônus muscular e reduz as funções vitais. Mas nos seres humanos podemos estressar também a amígdala através dos sons paralinguísticos e os ritmos tribais, como tambores, por exemplo, e alguns estímulos próprios. Por esse motivo existem pesquisas sobre as ritualizações que acontecem em diversas religiões e tribos por aí afora. Então, precisamos compreender o funcionamento do cérebro também. A atividade da amígdala influencia fortemente sobre o córtex pré-frontal, que é considerado o segundo cérebro emocional e é responsável por alguns processos particulares. Essa região cerebral está relacionada ao planejamento de comportamentos e pensamentos complexos, expressão da personalidade, tomadas de decisões e modulação do comportamento social. A atividade básica dessa região é resultado de pensamentos e ações em acordo com metas internas. Muitos autores indicam uma ligação entre a personalidade de uma pessoa e o funcionamento do córtex pré-frontal. A amígdala lida com o gerenciamento de emoções, incluindo o medo, sendo o centro de integração dos processos neurológicos superiores, como as emoções e memória emocional. Entre as funções da área pré-frontal, há também a inibição da impulsividade, que nasce precisamente na amígdala. Essa estrutura cerebral é extremamente ativa no sistema de comparação dos estímulos que acompanham
as experiências passadas. Os sinais dos órgãos sensoriais que chegam ao tálamo são classificados pela amígdala e depois novamente do tálamo para o neocórtex. Essa ramificação permite que a amígdala comece a responder aos estímulos antes do neocórtex. Portanto, a amígdala é capaz de analisar todas as experiências, todas as situações e todas as percepções. Quando a amígdala considera um estímulo como perigoso, envia sinais neurais de emergência e todas as principais partes do cérebro, estimulando a liberação de hormônios, adrenalina, noradrenalina, dopamina, que provocam a reação de luta e fuga, mobilizando os centros de movimento, ativando o sistema cardiovascular, os músculos e o intestino. Ao mesmo tempo, todos os sistemas de memória são inspecionados com precedência absoluta para recuperar qualquer informação útil na situação de emergência. Portanto, a amígdala é uma estrutura de julgamento do valor emocional de um evento, de uma experiência. É um arquivo da nossa memória emocional, analisa a experiência presente e a compara com o que aconteceu no passado em busca de elementos chaves comuns. A amígdala pode reagir e muitas vezes antes do córtex perceber o que está acontecendo. Isso ocorre porque a impulsividade da emoção, na intenção de proteger a pessoa, acaba interrompendo o pensamento consciente. Mas existem os estímulos que fazem parte desse processo. Também é importante eu ressaltar aqui que só o transe não é um tratamento e nem sempre a pessoa precisa de um transe instintual, aquele que vira os olhinhos lá para cima. Para tratamento, precisamos identificar certos padrões e a necessidade de acesso e em qual nível de transe. Então, temos que ter clareza sobre isso e principalmente entender que requer um estudo mais apurado para identificar a necessidade de um determinado caminho para a real solução dos sintomas apresentados por alguém. Nesse ponto aqui temos algumas questões. Primeiro, precisamos de um objetivo em terapia, ou melhor, uma direção. Então, todo o nosso processo inconsciente precisa de direcionamento bem específico e correto para poder reestruturar e desativar um sistema de defesa interna, que seria prejudicial à vida diária da pessoa. Para você realmente obter resultados terapêuticos, deve sair da ilusão de que irá aplicar um toque na testa, fazer uma queda e a pessoa vai entrar em transe e resolver sua vida sozinha. Achar que só aquele transe profundo ali irá fazer todo o trabalho terapêutico. Como terapeuta, você precisa entender o processo todo e o que precisa para adquirir um movimento interno que descarrega a energia de um processo doloroso do passado e que realinhe algo novo e com resultados positivos à vida da pessoa em níveis favoráveis à sua motivação de vida. Então, os estímulos utilizados na indução não verbal estarão sendo acompanhados da observação e verificação, como também uma análise feita anteriormente. A estimulação é uma fase importante para obter reações da mente inconsciente e também respostas emocionais, sendo a base da comunicação inicial. Isso acontece através de 3 coisas fundamentais: agrado, recusa e descarregar a energia emocional. O descarrego, dessa energia emocional apresenta-se quando existe uma tensão emocional que se cria devido à estimulação do inconsciente, chegando a certos limites, que determina um excesso de tensão emocional e é então descarregado através de reações específicas que vão de acordo com as necessidades e relação ao problema. Por esse motivo, o terapeuta observa as respostas do inconsciente pelos gestos ou comportamentos que aprovam ou desaprovam a estimulação que foi conduzida por ele. Deve-se estimular, observar e verificar as respostas que o inconsciente apresenta. Então, o hipnotizador será reconhecido pela pessoa como símbolo e alvo de suas necessidades, após a criação da atenção mais certa na pessoa, ganhando assim potencial hipnótico. E esses estímulos podem ser energéticos e também simbólicos. A maioria das reações a esses estímulos pode ser observados como
vibrações das pálpebras, fixação do olhar, que é perdido no ar com os olhos abertos, que podemos até observar na fascinação, rotação dos globos oculares e estrabismo. Então, a indução não verbal acontecerá através da percepção da comunicação não verbal, controle eficaz dos estímulos, percebendo recusa ou aceitação e dos acordos com o inconsciente. Para finalizar, eu gostaria de dizer que isso tudo pode parecer simples para algumas pessoas e complicadas para outras. Então, eu aconselho a buscar um estudo mais completo, onde você vai ter fundamentação correta e principalmente entender a responsabilidade sobre o que depende a aplicação dessas técnicas não verbais. Já aproveito para te convidar a acompanhar o Instituto Arqueus e eu fico à disposição para qualquer dúvida que surgir. Espero seus comentários.